Existe uma pergunta que quase todo cristão já fez em algum momento da vida, mas que poucos têm coragem de admitir em voz alta. E essa pergunta é: eu preciso mesmo perdoar essa pessoa? Depois de tudo o que ela fez? Escreve aqui nos comentários sim ou não, e me conta em uma palavra o que essa pessoa fez. Traição, abandono, mentira, humilhação, abuso. Escreve aqui, porque antes do fim deste vídeo você vai entender por que a resposta a essa pergunta muda tudo na sua vida, não na vida de quem te feriu, na sua. Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje não é um vídeo de oração. Hoje é um vídeo de ensino. E eu quero que você preste muita atenção no que vou te mostrar, porque o que a Bíblia diz sobre o perdão é muito diferente do que a maioria das pessoas pensa. E entender isso corretamente pode literalmente mudar a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua vida espiritual de uma forma que você talvez não esteja esperando. Eu quero começar te contando sobre alguém. Vou chamar ela de Maria. Não é o nome real, mas a história é real. Maria passou 22 anos casada com um homem que a traiu repetidas vezes. Quando o casamento acabou, ela carregou aquela dor por anos. Ela ia à igreja todo domingo. Ela orava. Ela lia a Bíblia, mas havia um compartimento fechado dentro do coração dela, onde a amargura morava. E ela sabia que estava lá. Mas toda vez que alguém falava em perdoar, ela sentia uma revolta instintiva. Perdoar significava dizer que estava tudo bem. Perdoar significava dar razão ao homem que havia destruído a sua família. Perdoar significava ser fraca. E foi só quando ela entendeu o que o perdão realmente é segundo a Bíblia, não o que a cultura religiosa popular diz que é, mas o que Jesus realmente ensinou sobre isso, que a sua vida começou a mudar. Não porque o ex-marido mereceu, não porque o que ele fez deixou de ser errado, mas porque ela finalmente entendeu que a prisão do não perdão estava destruindo não a ele, mas a ela. Eu vou te mostrar hoje o que a Bíblia realmente ensina sobre o perdão. E eu prometo que vai surpreender você. Se você conhece alguém que está preso na amargura de uma mágoa antiga, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. O que você vai ouvir hoje pode ser exatamente o que ela precisa para ser livre. A passagem central do nosso ensino hoje está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Pedro foi até Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, antes de continuarmos, eu preciso que você entenda o contexto dessa pergunta. Pedro não estava fazendo uma pergunta ingênua. Na tradição rabínica judaica da época, os mestres ensinavam que você devia perdoar alguém no máximo 3 vezes pela mesma ofensa. Na 4ª vez, você estava liberado. Então, quando Pedro propôs 7 vezes, ele achava que estava sendo generoso, mais do que o dobro do que os rabinos ensinavam. Ele estava esperando um elogio de Jesus. E Jesus respondeu com 70 vezes 7, 490 vezes. Mas Jesus não estava dando um novo número para substituir o 3 ou o 7. Ele estava dizendo que a lógica de contar quantas vezes você perdoa é a lógica errada. É a lógica que precisa ser abandonada completamente. O perdão, segundo Jesus, não é uma transação com limite. É uma postura de coração.
deixa um like neste vídeo. Se você quer entender o perdão de uma forma que te liberte de verdade, esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra hoje. E então Jesus contou uma parábola que é uma das mais poderosas e mais desconcertantes de todo o Novo Testamento. Ele falou de um rei que decidiu fazer um acerto de contas com os seus servos. E um deles foi trazido diante do rei devendo 10.000 talentos. Um talento equivalia a aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador comum. 10.000 talentos era uma dívida impagável, absurda, que nenhum ser humano comum poderia acumular numa vida inteira. É como se hoje alguém devesse bilhões de reais. O servo não tinha como pagar. E o rei ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que tinha fossem vendidos para pagamento da dívida. E o servo se prostrou, suplicou, pediu paciência, prometeu pagar tudo. E então aconteceu algo extraordinário. O rei se moveu de compaixão e não apenas deu mais tempo ao servo. Ele perdoou a dívida inteira, cancelou tudo, zerou o débito impossível de ser quitado. E o servo saiu livre, completamente livre. Uma dívida impagável havia sido simplesmente apagada pela compaixão do rei. Qualquer pessoa que vivesse esse momento deveria sair transformada, deveria sair com o coração transbordando de gratidão, deveria sair incapaz de tratar alguém com dureza depois de ter recebido tamanha misericórdia. Mas não foi o que aconteceu. O texto diz que esse mesmo servo, ao sair, encontrou um companheiro seu que lhe devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. 100 denários era uma dívida pequena, real, pagável, que cabia dentro da realidade humana normal. Uma dívida que, em comparação com os 10.000 talentos, era literalmente insignificante. E o servo que havia acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, pegou o companheiro pelo pescoço e começou a o sufocar, exigindo o pagamento imediato. O companheiro se prostrou, suplicou, pediu paciência, prometeu pagar. As mesmas palavras que o servo havia dito ao rei. E o servo recusou e mandou prender o companheiro até que pagasse tudo. Quando o rei soube do que havia acontecido, chamou o servo e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Já irado, o rei o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Essa parábola é desconfortável, e é para ser desconfortável, porque ela nos coloca diante de um espelho. E o espelho mostra algo que a maioria de nós não quer ver. Eu vou pausar aqui e falar diretamente com você como um amigo falaria. Você já parou para pensar quanto Deus já te perdoou? Não estou falando de coisas pequenas. Estou falando das coisas que você fez, que você mesmo sabe que foram erradas. As mentiras que você contou, as pessoas que você magoou, as promessas que quebrou, os pensamentos que teve, os momentos em que você foi exatamente o tipo de pessoa que você condena nos outros. A dívida que nós temos diante de Deus é como a dívida dos 10.000 talentos, impossível de ser quitada com os nossos próprios esforços. E Deus, em Cristo, a cancelou completamente. Esse é o Evangelho. Essa é a essência do que Jesus fez na cruz. Uma dívida impagável, cancelada por compaixão. E quando você segura com força a mágoa que outra pessoa te causou, quando você se recusa a soltar, quando você alimenta a amargura como se ela te pertencesse, você está sendo o servo que acabou de ser, perdoado de 10.000 talentos e foi sufocar o companheiro pelos 100 denários. Isso não é julgamento. É apenas o que a parábola de Jesus diz. E Jesus não contou essa parábola para nos condenar. Ele a contou para nos libertar.
porque ele sabia que a pessoa que mais sofre quando a amargura mora no coração não é aquela que causou a mágoa, é aquela que a carrega. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. Eu quero agora desfazer 3 mitos sobre o perdão que a maioria das pessoas carrega e que as impedem de ser livres. O primeiro mito é que perdoar significa dizer que o que aconteceu estava certo. Isso é completamente falso. Perdoar não é validar o que foi feito. A traição que você sofreu continua sendo traição. O abandono que você viveu continua sendo abandono. O abuso que você suportou continua sendo abuso. Nada disso se torna aceitável quando você perdoa. O perdão não reescreve o passado. Ele apenas recusa deixar que o passado continue destruindo o seu presente e o seu futuro. Pense assim: se alguém te dá uma facada e vai embora, a faca pode continuar dentro de você mesmo depois da pessoa ter saído. A amargura é essa faca. Tirar a faca não significa dizer que foi certo te esfaquearem. Significa que você não quer continuar sangrando por causa de alguém que já foi embora. O segundo mito é que perdoar significa reconciliar. Perdoar e reconciliar são coisas completamente diferentes. O perdão é uma decisão que você toma no seu coração, independentemente do que a outra pessoa faz. A reconciliação requer que as duas partes se envolvam, que haja mudança real, que haja confiança reconstruída. Você pode perdoar completamente alguém e ainda assim manter distância dessa pessoa por questões de proteção e sabedoria. Perdão não é ingenuidade. Não é obrigação de voltar para um relacionamento abusivo. Não é fingir que a confiança não foi quebrada. Maria, aquela mulher que mencionei no início, perdoou o ex-marido, mas não voltou para ele. Não precisava. O perdão foi o que a libertou a ela, não o que restaurou o casamento. São coisas separadas. O terceiro mito é que perdoar é um sentimento, que você vai saber que perdoou quando não sentir mais nada de negativo em relação à pessoa. Isso também é falso. O perdão não começa como sentimento, ele começa como decisão. Você decide diante de Deus soltar aquela dívida, soltar o direito de cobrar, soltar a exigência de que a pessoa pague de alguma forma pelo que fez. E os sentimentos, com o tempo, começam a se alinhar com essa decisão. Mas a decisão vem primeiro. Isso é importante, porque muitas pessoas esperam sentir vontade de perdoar, para então perdoar. E esse dia nunca chega, porque a carne não tem vontade de perdoar. A carne quer justiça. A carne quer que a pessoa sofra as consequências. E isso é humano, é compreensível, é real. Mas o perdão é um ato da vontade, que vai contra o que a carne quer. E é exatamente por isso que ele precisa da graça de Deus para acontecer. Escreve aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Não porque sinto vontade, mas porque quero ser livre. Escreve isso agora. Eu quero te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ele de Carlos. Carlos tinha 43 anos quando descobriu que o seu melhor amigo de infância havia traído a sua confiança de uma forma que destruiu o seu negócio. Uma sociedade de 15 anos, desfeita por uma traição financeira que deixou Carlos endividado e humilhado publicamente. Ele passou 2 anos com raiva, dormia mal, tinha pressão alta. O médico disse que o nível de estresse estava afetando a sua saúde de forma séria. Um dia, no meio de uma crise de pressão, Carlos estava orando e disse a Deus: eu não consigo perdoar esse homem. Eu não tenho força para isso. E foi a primeira vez que ele admitiu a verdade com honestidade. Não tentou fingir que estava bem. Não tentou fazer força para sentir algo que não sentia. Apenas foi honesto com Deus sobre a sua impotência diante da mágoa. E foi nesse momento de honestidade que algo mudou. Ele não saiu daquela oração
com um sentimento caloroso de amor pelo ex-sócio, mas saiu com uma decisão. A decisão de pedir a Deus que fizesse por ele o que ele não conseguia fazer sozinho. E ao longo dos meses seguintes, em pequenos passos, a amargura foi perdendo o espaço dentro dele. A pressão foi normalizando. O sono voltou. Não porque o ex-sócio pagou pelo que fez, mas porque Carlos se recusou a continuar, pagando o preço da mágoa do outro, dentro do próprio corpo. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse que o servo que não perdoou foi entregue aos atormentadores. Os atormentadores do não perdão são reais. São a insônia. São a amargura que envenena os outros relacionamentos. É a raiva que explode nos momentos errados. É a saúde que se deteriora. É a presença de Deus que fica bloqueada porque há um obstáculo no coração que impede o livre fluxo da graça. Eu quero agora te falar sobre o que a ciência diz sobre o perdão, porque eu acho importante você saber que a Bíblia não está falando sozinha nesse assunto. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins estudaram os efeitos do não perdão no corpo humano e descobriram que guardar rancor eleva significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. Isso está diretamente associado à pressão alta, sistema imunológico enfraquecido, problemas cardíacos e distúrbios do sono. Outros estudos mostraram que o ato de perdoar reduz esses marcadores de estresse de forma mensurável e melhora o bem-estar psicológico de forma significativa. Em outras palavras, quando Jesus disse que o não perdão entrega a pessoa aos atormentadores, ele estava falando de algo que a ciência, 2000 anos depois, confirmaria. O corpo humano não foi feito para carregar amargura de longa duração. Ele paga um preço real por isso. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, este é o momento certo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Mas eu quero ser honesto com você sobre algo antes de terminarmos. Existem mágoas que são tão profundas que falar em perdão parece cruel. Abuso, violência, perda de um filho por negligência de alguém. Traição que destruiu décadas de vida construída. Para essas mágoas, o caminho do perdão é mais longo, mais complexo, mais doloroso. E ele muitas vezes precisa ser percorrido com ajuda, com acompanhamento, com espaço para a dor ser processada de verdade antes de ser solta. Se você está carregando uma mágoa desse nível, eu não vou te dizer simplesmente perdoa e segue em frente como se fosse fácil. Não é fácil. E Deus sabe disso. O mesmo Deus que nos convida ao perdão é o Deus que chora com os que choram, que está perto dos que têm o coração partido, que não minimiza a dor humana. Buscar ajuda de um conselheiro cristão ou de um profissional de saúde mental, enquanto percorre esse caminho, não é falta de fé, é sabedoria. O que eu quero que você leve deste vídeo não é uma fórmula rápida, é uma semente. A semente da compreensão de que o perdão é possível, que ele é o caminho para a liberdade e que Deus está disposto a te ajudar a percorrê-lo. No seu tempo, no seu ritmo, com a sua graça sustentando cada passo. Agora eu quero encerrar esse ensinamento de uma forma diferente. Não com uma oração longa hoje, mas com uma declaração. Uma declaração que você vai repetir em voz alta, de onde você estiver. Se puder, feche os olhos, respire fundo e repete comigo com convicção. Eu escolho perdoar, não porque é fácil, não porque sinto vontade, não porque a pessoa merece, mas porque eu já fui perdoado por Deus de uma dívida que eu nunca poderia pagar. Porque eu me recuso a continuar sendo prisioneiro de uma mágoa que não é minha. Porque eu quero ser livre. Porque a amargura não vai mais morar no meu coração. Eu solto essa dívida hoje. Eu solto essa pessoa hoje. Não para o bem dela, mas para o meu próprio bem. E peço a Deus que faça por mim o que eu não consigo fazer sozinho.
Em nome de Jesus, amém. Guarda essa declaração. Repete ela toda vez que a mágoa tentar voltar, porque ela vai tentar voltar. O perdão não é um evento único. É uma escolha que às vezes precisa ser renovada todos os dias, até que o coração finalmente solte de vez. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta para o próximo vídeo. Qual tema você quer que eu traga aqui no Refúgio de Oração? Oração para a restauração do casamento. Ensino sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Oração para quem está endividado. Escreve nos comentários o tema que você mais precisa ouvir agora. Eu vou ler cada sugestão e o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês pedirem. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que está preso em uma mágoa. A sua mensagem pode chegar a essa pessoa como uma chave que abre a porta da liberdade que ela estava procurando há muito tempo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.